pelo nosso Facebook. E eu gostaria de falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, que está aí do outro lado, né? Possamos juntos aí agradecer ao nosso Deus nesta noite, uma noite de vitória, né? Uma noite de bênção para as nossas vidas. E que bom que nós estamos aqui, né? Que bom que nós estamos aí. Vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus aí das nossas vidas, falando desse amor, né? Dessa graça de Deus, né? Hoje eu estava vendo e a gente recebeu aí alguns pedidos de oração, né? Por mais que a gente queira se esquivar, né? Mas Deus, quando Ele tem um propósito na nossa vida, as coisas vêm acontecendo por natural. Querido, eu queria meditar uma palavra, né? Falar com vocês uma palavra da parte de Deus, né? E que você pudesse aí estar aí adorando este Deus, né? Você estivesse aí levando este amor de Deus, né, para as nossas vidas. E é tão bom, né, poder compartilhar. É tão bom poder compartilhar deste amor, desta graça de Deus nas nossas vidas, né? E podemos aí levar o amor, né, condicional de Deus, né, levar esse amor e trazer também a essência, né, do poder de Deus para as nossas vidas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo de número 11, e o verso de número 22, nós vemos aqui uma passagem bastante importante para as nossas vidas. Quantas pessoas, neste momento, precisa de uma palavra? Quantas pessoas, neste momento, precisa de um milagre? Quantas pessoas, neste momento, estão buscando a graça de Deus? Quantas pessoas estão vivendo, né? Hoje eu tive conversando agora na parte da tarde com uma pessoa e ela me disse, olha, muitas vezes é tão difícil, né? A gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades e parece que não tem ninguém que nos ajuda, né? E quantas pessoas pedem oração, né? Como hoje, né? Ali pediu oração para nós, a Laine, o Aleph, né? Pediu oração, né? A Lani pediu oração porque por diabetes e ansiedade, nervosismo. Quantas pessoas, querido, estão vivendo essa ansiedade? Quantas pessoas estão vivendo esse problema, essa dificuldade, nervosismo, ansiedade, estresse, não é? Quantas pessoas, e pessoas até que estão dentro de igrejas, pessoas que estão tendo uma vida religiosa, mas estão vivendo nesse sistema, estão vivendo nessa ansiedade, nesse problema, nessa dificuldade, não é? E Jesus, então, ele vem nos ensinar a como sair dessa situação,
a como sair desse problema, né? O Aleph também pediu oração, né? Aí, para a sua vida e para a sua família. Então, são muitas pessoas que hoje estão vivendo esta situação. São muitas pessoas que estão vivendo um momento, né? E se a gente observar o estresse, o nervosismo, né? Os dias estão sendo abreviados. E Jesus, então, ele diz para os seus discípulos: tendes fé em Deus. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos o projeto que Deus tem nas nossas vidas. Então, são muitos, são números, né? As pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas, as pessoas estão muito agoniadas, não é? Por quê? Porque muitas vezes se esquece, né? E não é porque muitas vezes a pessoa, das vezes, situações que vão se aí acontecendo, mas são situações em que muitas das vezes nós começamos a nos distanciar por problemas, por situações, por medo, muitas vezes por falta de amor ao próximo, né? Porque isso é que nós entendemos, querido. Então, nesta noite, nós precisamos buscar essa presença de Deus, buscar essa graça de Deus, né? Essa graça que Deus tem para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então nós entendemos que Deus, ele tem um projeto na nossa vida. Muitas vezes não adianta a gente querer esquivar, a gente querer, não, mas Deus tem um projeto. E quando você pensa que você está ali tranquilo, as pessoas elas te procuram, e aí você começa a entender o projeto de Deus nas nossas vidas, né? Eu tinha dito para mim mesmo, né? Mas aí as pessoas começam, pastor, ora, eu preciso de oração. E aí você começa a se perguntar, mas eu sou uma ferramenta usada por Deus. E essa ferramenta, querido, muitas vezes ela não pode ficar encostada. Essa ferramenta, muitas vezes, ela precisa estar apta ao trabalho. E quando eu sempre falei, continuo falando, né? Aqueles que foram chamados por Deus, né? Por mais que ele queira estacionar, por mais que ele queira parar, por mais que ele queira dizer não, eu não, mas Deus, ele sempre contorna um caminho e coloca alguém para te provocar, para que você a lembre daquele chamado que Deus tem, né? Como eu disse, eu estava conversando hoje com uma pessoa ali na vila e ela relatou um problema, uma situação, né? E ela disse, olha, ninguém me ajudou. Todo mundo me abandonou. E quantas pessoas estão assim? E quantas pessoas estão assim? E eu disse para ela, mas nós, muitas vezes, temos que olhar para Jesus. Ele é o bom pastor.
E Ele não vai deixar nos faltar nada. Então a gente fica vendo quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, querido, passando por lutas, por dificuldade, não é? Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E na vida daquele que Deus tem um propósito, querido. Não adianta querer se esconder. Né? Elias ficou escondido e de repente Deus disse para Elias, sai e vai para Serepta, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Elias teve que sair. Elias, quando derrotou aqueles 450 profetas de Baal, 400 de Acera, e Elias, depois que recebe uma notícia que Jezabel queria o seu pescoço, Elias foge, e de repente Deus diz, Elias, ainda tenho 7.000 que não se dobraram. Você não está sozinho. Então, muitas vezes, querido, nós queremos nos esconder. Muitas vezes nós queremos fazer outras coisas, né? E Deus, ele vem e diz, não te chamei para isso. Eu te chamei para uma outra missão, né? Eu não te chamei você para fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Eu te chamei você para ser um atalaia no meu reino. Quando nós olhamos para o Salmo de número 121, ele diz assim, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Querido, nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quem sabe nesta noite, eu estou falando para alguém, como eu um dia, disse, vou me esconder, né? Mas não, chega, muita desilusão, muitas coisas frustradas, e de repente, Deus vem e te coloca de novo no páreo. Diz, não te chamei eu. A mesma situação de Josué, né? Veja bem, quando Josué assume o povo, né? No primeiro capítulo de Josué, o que Deus disse para Josué? Olha, Josué, eu vou assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, camarada. Tranquilo. Só que tem uma coisa. Antes você medita na minha lei de dia e de noite, você se esforce, né? Não tenha medo, porque eu farei você prosperar sobre essa terra. Então, querido, eu quero pedir para você, né, que nós estamos aqui para abençoar a sua vida, que nós estamos aqui para levar uma palavra de fé, né? Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim, e o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que a paz de Cristo estenda ao seu coração, que você tenha um sábado abençoado, um domingo de vitória, uma semana de milagre, e voltaremos a qualquer momento. Que Deus abençoe e uma boa noite para você.